o que levou ao colapso do stalinismo. Vários setores da esquerda que reivindicam Stalin dizem que a implosão do stalinismo teria acontecido por meio de um putsch, um golpe de Estado, a partir do 20º Congresso do Partido Comunista da União Soviética, que aconteceu em 1956, 3 anos após a morte de Stalin. Essa é uma visão extremamente simplista. De fato, houve esse putsch encabeçado por Nikita Khrushchev, mas a avaliação precisa ser feita de forma científica, buscando elementos anteriores para contextualizar esse putsch e ver o que realmente levou à implosão do stalinismo. O stalinismo, conforme nós avaliamos no vídeo específico, ele é produto do atraso da União Soviética e do fortalecimento da nova burocracia que se criou a partir dos camponeses que enriqueceram na nova política econômica, a desmobilização do exército e, fundamentalmente, a partir dos setores da burguesia e da nobreza ligados ao czarismo que tinham sido expropriados, mas que ainda continuavam vivos. A política do czarismo, ela foi do stalinismo, ela foi totalmente errática. Na década de 20, por exemplo, o que levou ao plano quinquenal, conforme nós explicamos no vídeo específico, foi a própria crise que se estabeleceu com os kulaks, que eram os camponeses ricos e que se abriu a necessidade de expropriá-los. Mas foi uma coletivização, uma industrialização forçada que ainda agudizou bastante as contradições sociais. Mas mesmo assim, nós deveríamos avaliar que as contradições do stalinismo se estabeleceram, inclusive, em escala internacional, na própria Internacional Comunista, etc. Em 1926, a Internacional, já dominada por Stalin, ela colocou que o partido, isso já em 1925, de fato, que o Partido Comunista Chinês devia entrar no Kuomintang, na Frente Nacional Chinesa, encabeçada por Chiang Kai-shek. Quando acontece a Revolução de 27, essa política desastrosa leva à derrota da Revolução de Xangai, com a morte de 5.000 comunistas. E isso acaba levando ao chamado Grande Caminho de Mao Tse-tung, onde Mao Tse-tung encabeça uma grande marcha, uma marcha de quase 9.000 quilômetros, para onde sai dos centros urbanos, e aí ele vai se fortalecer em províncias secundárias da China. E isso dá lugar à teoria maoísta de que a cidade teria que cercar, que o campo teria que cercar a cidade, e que foi muito determinada por essa derrota em cima de uma política da Internacional Comunista, em cima da direção do próprio Stalin. Também tivemos em 1926 a derrota da greve geral inglesa, em cima da aliança da Internacional Vermelha e dos sindicatos burocráticos ligados ao Partido Trabalhista inglês. Depois, nós tivemos outros fatores muito importantes, como, por exemplo, a derrota da Revolução na Espanha, em cima de uma política extremamente oportunista da Internacional Comunista, que vai dar lugar às frentes populares, que se consolidam fundamentalmente na participação do Partido Comunista na França, na Frente Popular liderada por Léon Blum, e que surge a partir da derrota da greve geral de 1935, que foi uma derrota flagrosa. E essa política das frentes populares, ela tem como cerejinha do bolo o 7º Congresso da Internacional Comunista, encabeçado por Georgi Dimitrov, que era o braço direito na época do Stalin na Internacional Comunista, que já falava na Frente Única Antifascista, onde tudo devia ser deixado de lado para
derrotar Hitler, que de fato o que acabava colocando em pé era a necessidade de jogar todas as energias para defender a União Soviética, esquecendo que a luta principal, conforme todos os mestres do marxismo e os principais militantes sempre ensinaram, é não entre a democracia burguesa e o fascismo burguês, que são duas caras da mesma moeda, senão entre a classe operária e a burguesia. Isso aí leva à implosão total da Terceira Internacional em 1943, já em cima de uma política de alianças com o setor dito democrático do imperialismo. Então aqui o que nós temos? Que Stalin primeiro aposta as fichas numa aliança com a Inglaterra e a França. Como isso não consegue ser feito, se alia com Hitler no famoso pacto de Molotov-Ribbentrop de 1939, que leva à invasão da Polônia, por um lado pela Alemanha nazista e pelo outro lado pela própria União Soviética, a divisão da Polônia entre os dois países e a retomada dos países bálticos, de uma parte pelo menos, pelo Exército Vermelho, numa aliança com Hitler, Stalin e Hitler, que acaba com a invasão, em junho de 1941, da Rússia pela União Soviética, pela Alemanha nazista. Essa política de frentes populares, ela se acentua a partir de 1943, então, na aliança com os Estados Unidos e a Inglaterra, fundamentalmente, e acaba dando lugar a uma política totalmente desastrosa, com o fim da Segunda Guerra Mundial, onde a Internacional, os partidos comunistas, eles levaram em pé uma política, colocaram em pé uma política de aliança com as próprias burguesias, em cima de uma frente geral pela democracia. Nesse sentido, um fato muito importante, em cima da Revolução Italiana, Stalin manda Togliatti, que era o secretário-geral do Partido Comunista Italiano, em 1945, para desarmar a Revolução Italiana, onde a classe operária italiana tinha tomado as principais fábricas em toda a Itália, principalmente no norte da Itália, nos centros industriais, Milano, Torino, Florença, etc. E não somente que desarmou os trabalhadores, senão que Stalin passou a fazer parte Togliatti passou a fazer parte como ministro do governo liderado pelo general fascista, que tinha sido parte do primeiro escalão do governo de Mussolini, Badoglio. E da mesma maneira foram desmontadas as revoluções da Grécia, aconteceram duas revoluções, em 44 e 48, e foi desarmada a classe operária francesa, e na Europa Oriental, as chamadas democracias populares, elas são mantidas em uma frente popular, um governo de conciliação de classes entre 45 e 48 até o Plano Marshall, onde as contradições com o imperialismo rompe essa aliança e dá lugar a chamadas aí sim, democracias populares mesmo, onde os partidos socialistas são pressionados para se fundirem com os partidos comunistas e darem lugar aos partidos unificados. Mas o que existiu na Europa do Leste, basicamente, foram um transplante do regime soviético para esses lugares, onde a burguesia local já não existia mais, porque ela já tinha sido expropriada pelos próprios nazistas. Em alguns países, como por exemplo a Hungria, aí não existiu nunca nem nada parecido com o regime soviético. Aí sempre foi o capitalismo quase que aberto. Quem conheceu a Hungria nos anos 80, por exemplo, eu conheci, vocês vão ver que ali, ouviram que ali era capitalismo puro, tanto que ali era o ponto de encontro entre os alemães do leste e os alemães ocidentais. Ali no ano 71, o que nós temos é que houve um acordo
entre a Hungria e a Áustria que permitia o livre turismo. E já estava se estabelecendo o livre comércio entre o país capitalista dito Áustria e a Hungria dita socialista. Essa série de contradições, junto com a impossibilidade de enfrentar os enormes gastos de reconstrução em 1941 entre 1945 em diante, os gastos de reconstrução de guerra superaram a necessidade de conseguir colocar todos os países da Rússia, da URSS, União Soviética, e da Europa do Leste em cima dos enormes gastos de guerra, de reconstrução. Então, o que nós devíamos ver em cima disso, que o esforço de reconstrução, que deu um certo fôlego ao stalinismo, mas a pressão do imperialismo levou a economia a uma crise muito grande que esteve na base, esse sim, do 20º Congresso do Putsch, encabeçado por Khrushchev, que nós vamos tratar num vídeo específico.